Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Hoje o culto, excepcionalmente, está sendo gravado por questões técnicas, né? E nós vamos agradecer a Deus porque nós temos esse privilégio de estar com os irmãos. Mas antes de a gente iniciar orando e pregando a palavra, eu quero falar com os irmãos sobre a campanha do telhado. Nós temos um alvo de R$500 mil para a campanha do telhado. Às vezes as pessoas perguntam, só o telhado? Não, o telhado, o forro, a parte de iluminação, a parte elétrica. Então, tudo isso a gente vai fazendo um aglomerado de coisas e chega a um valor de R$500 mil. Então, você pode contribuir, né, com o Pix da igreja, que é o CNPJ, e não esqueça que é na conta poupança, né? É importante que os irmãos tenham esse cuidado, tá bom? Mas, qualquer dúvida, pode procurar alguém da diretoria, pode procurar a mim próprio, né? Os irmãos que fazem parte dessa campanha, os tesoureiros. Então, nosso alvo, nós vamos conseguir, já temos muito, já temos um pouco, mas vamos conseguir muito mais, e a nossa meta é ultrapassar, com seu empenho, com seu trabalho, com a sua dedicação e, acima de tudo, com a sua oração. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir o objetivo maior, que é trocar esse telhado da igreja e fazer uma iluminação muito boa, uma parte que a gente talvez nunca tivesse feito em Jerusalém. Esse é o momento que a gente tem de contribuir, tá bom? Deus continue abençoando. Nós vamos hoje falar um pouco da palavra de Deus, mas antes eu gostaria de que continuasse orando pelos enfermos, orando pelos aqueles que precisam, os desempregados, os que estão passando necessidade. Enfim, nós temos muitos motivos de oração. Vamos orar, então? Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, queremos te agradecer, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, te agradecer por um culto, mais um culto doutrinário na quarta-feira, onde nós estaremos falando da tua palavra, ministrando a tua palavra. Ó Deus, abençoe os enfermos da sua casa, tome tuas mãos aqueles que precisam do Senhor. Agora, ó Deus, te apresento também a tua serva, filhinha, né, Alice, que está ali no hospital, neta da irmã Eunice. Ó Deus, tem misericórdia daquela criança, Senhor. Entra com a sua providência, com a sua graça, com o seu amor, com o seu cuidado, para que aquela criança seja restaurada, ó Deus, e que teu poder seja manifesto na vida dela, apresentando todos os outros teus filhos que precisam do Senhor nesse momento. Também te pedimos pela reforma do telhado, que o Senhor, Pai, nos ajude a levantar fundos e recursos para contribuir nessa obra. Nós oramos, Pai, pela fé e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar no livro de Esdras, no capítulo 4, no livro de Esdras, no capítulo 4, versículos de 1 a 3. Esdras, no capítulo 4, de 1 a 3, que diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir até aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Hoje nós vamos meditar no tema segredo da vitória. Prepare-se para o segredo da vitória. Nós estamos prontos, irmãos, para reiniciar, e já reiniciamos a campanha do telhado. Por isso é importante que você esteja atento. Aqui, nesse versículo, o segredo da vitória é que antes nós queremos falar sobre o que está acontecendo de fato nessa história que acabamos de ler. A oferta de ajuda e cooperação, ela veio, mas através de lobos em pele de cordeiro, e foi radicalmente recusada
pelo sacerdote Esdra, que operava ali em conjunto com Neemias. Eram eles, né, que eram responsáveis. E homens infiéis, idólatras, muitas vezes até demonistas, fingiam querer ajudar, mas odiavam a Deus de Israel e o templo de Jerusalém, bem como os judeus. E é aqui que nós estamos vendo como aquelas pessoas estavam vivendo e como elas tinham uma ideia, passavam uma ideia que estava colaborando, mas na verdade estavam prontos para destruir não só Israel, mas toda a nação. E que isso nos sirva de lição. Nós temos que nos separar de forma radical, sem querer olhar para dialogar com o que Esdras vai chamar lá de anzol. Ou seja, nós não devemos, a obra de Deus, ela não depende de governo, ela não depende do Estado, ela depende de Deus e do esforço de cada um de nós. Então, hoje eu vou falar nesse livro, e vou citar também Neemias, justamente para a gente entender o momento que nós vamos enfrentar a doravante em relação à nossa obra ali na igreja. Precisamos estar atento para os ataques do inimigo, dos inimigos. E Neemias, lá no capítulo 2 em diante, ele sofre esses ataques. Ataque de inimigos de fora, lá em Neemias 2, no livro de Neemias, capítulo 2, versículos 10, ele diz o seguinte: o que ouvindo Sabalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado a que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Lá no versículo 19, ele vai dizer: o que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então lhe respondi, verso 20, e disse: o Deus dos céus, o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nessa justiça, nem memória em Jerusalém. Havia ataque de inimigos de fora que zombavam, ridicularizavam, arrendavam, né? Menosprezavam, faziam pouco caso ali para amedrontar a Neemias e a Esdras, e os que estavam ali tentando reconstruir, pelo menos, os muros de Jerusalém. Ainda havia ataque dos inimigos de fora também. Esses inimigos também está lá retratado no capítulo 4. A campanha pública ampla, que era antagonista, desprezava a todos ali, né? E pichava-os de fracos, de pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento, tentando amedrontar, jogar o medo contra eles, ou jogar contra eles. Mas não esqueça que a nossa força vem de Deus. É Deus que tem o poder, é Ele que aperfeiçoa em nossa fraqueza, quando Paulo escreve em 2 Coríntios 12, versículo 9, quando Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em Neemias 4:8, havia planos para destruir Neemias. Quando você vai lá em Neemias capítulo 4, versículo 8, ele diz: se ligaram entre si todos para vierem atacar Jerusalém, para desviarem do seu intento. Ali estavam os planos para a destruir a ação de Neemias. E Neemias faz algo muito importante. Ele ora e prepara-se para a guerra. Versículo 9, ele diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Ou seja, a arma era orar e estar pronto para guerrear. O povo se desencoraja ali e teme. Neemias encoraja para que eles tenham força em Deus. Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meus irmãos, por volta ali do trabalho, Neemias divide 2 grupos em turnos, metade trabalhando com uma mão e a outra metade segurando a arma, metade vigiando e metade protegendo. Vai ser assim também conosco em Jerusalém. Vamos vigiar para que os inimigos comuns não venham nos destruir. Então, metade estaremos orando, buscando, jejuando,
outra metade com a arma espiritual na mão para protegê-los desta obra, queridos irmãos. Havia crise interna e que envolvia ali muitos problemas sociais, econômicos daquela nação. Mas eu tenho certeza que no meio deles havia pessoas, crentes não verdadeiros, de forma cruel, estavam explorando ali a boa ação daqueles homens e daquelas mulheres. Agora, detalhe, sempre que tivermos vitórias contra os inimigos externos, nos preparemos com sabedoria, porque o diabo vai causar problema, vai explorar conflitos entre inimigos internos. Não estou dizendo que a gente tem inimigos internos na nossa igreja, mas se acontecer, a gente sabe que toda vez que a gente está lutando contra os inimigos externos, os inimigos internos também, muitas vezes, tentam nos tirar do foco. Então, muita gente vai questionar, vai dizer, o valor é muito alto, quem somos nós para construir isso? Mas eu me lembro que na década de 80, o pastor Carlos teve uma visão, que é a nave do templo hoje, e mostrou para nós, eu ainda garoto, vendo aquela cena, e hoje é a realidade, vocês estão sentados ali, participando do culto, naquele templo maravilhoso, pelo menos do ponto de vista, e você percebe ali, queridos irmãos, que houve uma visão e houve muita luta. Eu sei que ele passou por muita luta para enfrentar o que ele enfrentou. Nós não somos diferentes. Então, mesmo que haja crise interna, nos lembremos que nós somos vitoriosos. Os inimigos vão tentar agir, mas nós vamos agir mais rápido, orando e buscando ao Senhor. Neemias fica indignado por conta disso, né? Porque quando eles desceram para reconstruir os muros e reconstruir Jerusalém, todos vieram com o mesmo intuito, com só desejo, com só carinho, com a sua fé, com a sua motivação, e depois eles pararam. Muita gente tem me dito isso. Há alguns anos atrás, quando o pastor começou, foi aquele entusiasmo, mas caiu, né? Tem caído. Irmão, não tem caído, não. A gente tem dinheiro para fazer a obra ali, e nós vamos continuar arrecadando mais. Agora, muitas vezes, as motivações a desmotivação vem da gente próprio, né? De próprios irmãos. Então, Neemias ficou desmotivado. Lá no capítulo 5, versículo de número 7, ele vai dizer, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse, usura tomais a cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Essa indignação era contra as pessoas injustas e cruéis, os ricos, nobres, os poderosos. É eles que mais discutem, questionam. E aqui em Neemias não foi diferente. Neemias levanta de forma valente, repreende e exige reparos. Lá no versículo 5, no capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer, e também eu, meus irmãos e os moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo, e deixemos este ganho. Lá no versículo 13, ele vai dizer, também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumpre esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Neemias também mexeu com o coração deles, porque eles estavam ali, mas os corações deles não estavam. Ele disse que contou com os jovens, com os moços. Eu me lembro que quando a igreja de Jerusalém entrou na reforma, de hoje é o templo, a gente tinha muito menino lá, muito jovem, muito pré-adolescente como eu ali, ajudando aquela obra. O pastor contou com todos nós ali, que estava ali, né? Ajudando também aquela obra. Este é o segredo do verdadeiro líder, irmãos. Neemias eleva os irmãos, revela como dar o exemplo, e ele próprio deu o exemplo, e estava ali de todo o seu coração. Na nossa reforma do telhado, só realmente contemplarão esse telhado novo, reparado para a glória de Deus, aquele que tem um coração na obra de Deus. O líder nato e verdadeiro. Não precisa ser líder de agremiação, não, mas líder no reino de Deus. Todas as alvenarias estavam prontas. Lá no capítulo 6, ele disse que estava tudo pronto. Sucedeu mais
que ouvindo Sabalate, Tobias, Gesem e Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não tinha posto as portas nos portais. Isso aqui tem um simbolismo muito forte. A gente sabe que quando a gente constrói uma casa, a gente não bota as portas de imediato. Geralmente a gente escora as portas com alguma madeira, para depois, quando a casa estiver já no arremate, a gente aí vai e bota as portas. E o inimigo, ele sabe que uma vez a porta aberta, ele vai querer entrar. Então, muita gente vai querer entrar para dar palpite, para falar, para, sabe, assim, de boas intenções, mas nós devemos estar atentos. Estamos prontos a ouvir todo tipo de orientação e ajuda, mas devemos estar prontos, porque o Senhor é que vai pelejar por nós e Ele estará nessa obra conosco. Nós cremos assim e vamos pregar isso. Os inimigos de fora tinham um plano de traição. Os inimigos odiavam a crescente força do povo judeu, porque ali não estava só, aí eles estavam cativos. O rei vem e permite, né, para que eles possam voltar para reconstruir, isso é autorização real, mas eles estavam ali preocupados com a crescente dos judeus. Eles queriam acabar com Neemias, fingiram-se amigos, procuraram marcar um encontro com ele, né? Você vai ver isso lá no capítulo 6, em um local hostil, separado. Sabia Neemias, e de forma sábia, recusa. Ele, sem dizer o real motivo, por não ter provas, ele vai com aquela nobre desculpa, né? É até tema da nossa campanha de missões estaduais, né? Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí, né? Então, ele vai dizer isso de forma muito inteligente. Olha o que é que diz Neemias, capítulo 6, versículo 3 e 4. E ouvi os mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. 4 vezes eles foram lá para chamar Neemias, para conversar. Na verdade, queriam matá-lo, né? Porque uma vez destruindo o líder, os outros não iam seguir. Neemias 4 vezes responde assim, eu estou fazendo uma obra importante e não posso descer até aí, porque ele sabia, muitas vezes, irmãos, o inimigo tenta fazer isso, e vai tentar fazer isso, mas nós somos sábios diante de Deus, temos sabedoria de Deus, e não vamos nos deixar levar por isso. Então, você tem um trabalho de suma importância para fazer. Nós temos um trabalho de suma importância. Essa geração, né, a nossa geração, vai ser responsável por dar uma qualidade melhor. E não só vai ficar só aí, não, irmãos. Nós vamos fazer também muito mais, além da reforma, né, do telhado, o forro, a parte de iluminação, as paredes serão revestidas, né, de material para que o som nosso tenha qualidade, a projeção das luzes para a imagem ter qualidade. Nós também vamos ter para-raio, porta-fogo, uma série de coisas que nós vamos trabalhar também. Na parte de som, nós vamos tentar, né, fazer um som melhor, com uma qualidade para a igreja. Então, as futuras gerações, elas estarão participando disso, né? Essa turma que está aí. Neemias estava decidido a não se encontrar com os inimigos. Nunca sequer apertar as suas mãos ou aceitar ficar com eles. Não importa o que eles sutilmente fizessem ou fingissem, ou ameaçassem. E quantas vezes eles pedissem, Neemias não desceu. Assim é nós. Quantas vezes a gente vai ouvir coisas, nós vamos dizer, olha, nós não vamos parar aqui. Eu louvo a Deus pela igreja, porque a gente tem ouvido e visto vários setores da igreja se mobilizando, né? As senhoras, o corpo diaconal com a irmã Yolanda, um monte de gente se mobilizando, pessoas contribuindo, pessoas ligando, olha, cadê meu envelope da reforma do telhado? Isso, irmãos, é foco, é atenção ao reino de Deus, ainda que os inimigos nos ameacem. Quando Neemias voltou, encontrou perigosíssimo inimigo chamado Tobias, que era casado com a filha do sacerdote, e tendo acabado com o armazém de alimentos para os levitas, tendo reformado completamente lá, ele morando de uma forma muito, né, de uma forma regalada, e tinha todo o privilégio, era o inimigo de fora. Eles endureceram o coração, mandando uma carta para o rei, uma carta caluniosa, uma campanha acusando Neemias
de ser um inimigo, uma campanha gravíssima. E Neemias, no capítulo 6, versículo 8, ele responde de forma clara, franca e direta. Mentirosos. Capítulo 6, versículo 8, Neemias diz: porém eu enviei a dizer, de modo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. São mentirosos. Toda vez que o povo de Deus se levanta para construir alguma coisa, os inimigos mentirosos aparecem. E continuou falando contra isso. Oração, ele orou para Deus pedindo forças. Lá no versículo 9 do capítulo 6, ele diz: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Isso é uma oração, irmão. Vai ter momento que a gente não vai olhar para um lado, olhar para o outro, não vai ter os recursos. A gente tem que orar a Deus e nos pedir que renove as nossas forças. E a oração por forças, eles faziam o tempo todo, porque eles queriam subornar ali o rei Ciro, para que não permitisse mais construir aquela obra, ou reconstruir aqueles muros. Neemias discerne, de forma muito peculiar, que é mentira e recusa-se. Ou seja, ele dá o exemplo em meio à dor e luta. Nós não devemos ser fracos, covardes, ou nos sentir culpados, porque a obra ali é uma obra de Deus. Neemias bem lembrou que só os levitas estivessem trabalhando no templo podiam entrar nele, porque eles sabiam que havia muita gente ali que estava esperando um momento para denegrir a imagem, ou manchar a imagem, ou até caluniar Neemias em relação àquilo que ele estava fazendo. A reação de Neemias foi única: orar. Orar sempre é parte essencial. E nós vamos fazer isso em Jerusalém. Estaremos orando em dupla, estaremos orando coletivamente, orando a Deus, orar e pedir forças, orar e pedir livramentos, orar e pedir a Deus que nos defenda e vingue-se por nós, orar e suportar a calúnia, orar e suportar a denúncia infundada, orar e repreender com ousadia, orar e guerrear com toda a força, orar para destruir o inimigo que muitas vezes se levanta contra nós, orar também e perdoar, é importante, orar e separar-se. Muitos vão se separar de nós, porque não confiarão, não entenderão esta obra, não serão aqueles responsáveis para que o futuro de Jerusalém, para as futuras gerações, seja visto por eles lá na frente. Então, orar e separar-se, e incluindo essa oração, orar e reconstruir. É a nossa meta, é reconstruir. Claro que, quando a gente entra numa obra dessa, a gente também tem que pensar nas nossas vidas, reconstruir as nossas vidas. Aliás, se seu coração está na obra, é porque realmente sua vida está na obra de Deus, porque você entende que aquilo ali é importante na obra de Deus. Então, é preciso separação total e radical, é indispensável para que a gente siga numa meta só. Nada de misturar-se, tá? Porque o mundo aí está falando aí comunismo, em juntar religiões, nada disso, nada de transigir, nada de contemporaneizar, andar perto do erro doutrinário, isso não é bom, né? Nós sofremos muitas perdas por isso, mas nós não vamos negociar a nossa fé com ninguém. A doutrina que a igreja prega há muitos anos, né, há 35 anos, ela continuará a mesma. Nós vamos construir para a glória de Deus, claro. Nós sabemos que Deus não habita no templo feito por mão de homens, mas a gente vê em Atos que eles reuniam em só lugar, e o lugar era o cenáculo, muitas vezes nas casas. Então, Deus está, porque Jesus, se tiver 2 ou 3 reunidos, ele estará. E na igreja é um lugar onde a gente realmente se sente bem, porque lá nós temos projetos para que o reino de Deus se expanda mais e mais. Por isso que é importante, né? Eu quero até voltar a citar aquela frase que eu citei domingo passado, não é minha, eu ouvi de alguém. Você diz que faz parte do exército, mas não vai no quartel.
Então, mais do que nunca, precisamos estar no quartel para que a igreja cresça mais e mais. Deus ordenou que não nos associássemos, que nos separássemos, até porque o evangelho é uma contracultura. Todos nós temos a Bíblia como referencial e lemos a Bíblia porque ela está disponível para nós e ela nos instrui. Então, não temam em manter a doutrina correta, a doutrina bíblica, como a palavra nos ensina. Nós temos muitos desafios. Vamos lá, Jerusalém. Nós temos uma obra importante e não devemos descer até onde for, ou seja, não devemos nos preocupar com as forças antagônicas que supostamente haverá contra esta reforma. Temos um Deus que tudo pode e já decretou a vitória em Cristo Jesus, do seu povo chamado Igreja Batista Jerusalém. É esse povo que, com a semelhança da obra que Neemias começou juntamente com Esdras, é esta obra também que nós estamos trabalhando para que tudo dê certo. Eu me lembro que quando Jerusalém reconstruiu, formou e ficou na parte de cima, o pastor levou muitos anos pregando em Neemias e Esdras, muitos anos mesmo. E nós vamos também falar, de vez em quando, em Neemias e Esdras, porque são homens que foram importantes para que ali não era só a reconstrução de um muro, ou do templo, ou de uma cidade, mas era a reconstrução da vida, porque os judeus começaram a crescer e mais naquela região. Ali, em Jerusalém, nós estamos fazendo um ambiente melhor para que futuras gerações possam continuar louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Isso é importante para nós, porque reflete o nosso coração está nisso. É para a glória humana? Não, é para a glória de Deus, por isso esse esforço. Vamos lá, irmãos, vamos juntos vencer essa luta que não é nossa, é de Deus, nós apenas somos os mensageiros e os remissários. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar, que o Senhor abra portas de emprego, celeiros na sua vida, e vamos fazer volta a Deus. Você que colocou no seu coração a contribuir de qualquer forma, ou juntar pessoas coletivamente, eu tenho recebido várias ideias, nós vamos pôr algumas em práticas, nós vamos fazer mutirões, já tem as campanhas, e tudo isso é em prol dessa obra importante para a glória de Deus. Não vamos deixar, irmãos, de fazer as outras coisas, não. Não vamos deixar de contribuir com as cestas. Vamos ajudar, irmãos, as pessoas. Você pode levar 1 quilo de alimento para a igreja, para ajudar os domésticos da fé. Tem a campanha aí com a nossa irmã Yolanda, campanha de missões, a gente tem contribuído, viajando para os campos missionários. Não vamos deixar de fazer as coisas que a gente tem feito, porque quanto mais fizermos, Deus vai aumentar os nossos celeiros, porque os nossos corações estão aí. Por isso, Neemias diz, agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Nós vamos fazer isso porque o nosso coração está na obra de Deus. Se não fosse, nem começaríamos, tá bom? Que Deus lhe abençoe e multiplique seus celeiros e os abençoe com saúde, com bênção, tanto elas espirituais e materiais em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar agora agradecendo a Deus pela sua vida e orar porque você está conosco até agora, agradecendo a todos os irmãos, lembrando que hoje, excepcionalmente, estamos fazendo gravado, mas próxima quarta estaremos, se Deus permitir, ao vivo com os irmãos na nossa live. Então, agradecer os irmãos, que certamente vão estar comentando aqui no chat. Obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aqui conosco. Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Vamos orar, então? Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, queremos te agradecer por este dia que passamos na tua presença, pelas lutas que enfrentamos, mas todas o Senhor nos fez mais do que vencedor. Nós entregamos agora a teu povo, chamado Igreja Batista Jerusalém. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, ó Deus, que ajude-nos, ó Deus, a cumprir essa meta que o Senhor nos colocou, esse propósito está no coração do teu povo, que é fazer esta reforma. Nós não temos recursos nenhum, mas o Senhor providencia tudo
no momento certo e na hora certa. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer isso. Estenda a bênção sobre a vida deles, guarda o teu povo, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, queridos irmãos, e um forte abraço. Bom estar aqui com vocês nesta noite. Fica na paz.